estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Deus ou ego, o convite à cura. Nunca terás descanso enquanto não conheceres a tua função e não a cumprires. Pois só nisso é que a tua vontade e a do teu Pai podem ser totalmente unidas. Tê-lo é ser como Ele, e Ele se deu a ti. Tu, que tens a Deus, tens que ser como Deus, pois a sua função veio a ser a tua com a sua dádiva. Convida esse conhecimento a voltar à tua mente e não permitas que nada que o obscureça penetre. O hóspede enviado por Deus a ti ensinar-te-á como fazer isso. Se apenas reconheceres a pequena centelha e estiveres disposto a deixá-la crescer. A tua disponibilidade não precisa ser perfeita, porque a sua é. Se apenas ofereceres a Ele um lugar pequeno, Ele o iluminará tanto que tu permitirás que ele seja aumentado com contentamento. E através deste aumento, começarás a te lembrar da criação. Qual é a tua função? Nós já temos falado aqui que quando se cria alguma coisa, se lhe dá uma função. Então a máquina de lavar roupa tem a função de lavar roupa. Tenho dito que se você tentar lavar prato lá dentro, não vai ter paz, não vai dar certo. Vai sempre estar em conflito, vai quebrar os pratos. Já a máquina de lavar prato não vai conseguir lavar roupa. Assim, qual é a minha função? A minha função é aquela que Deus que me criou me deu. A minha função é ser como o Pai. Aquela função que o Pai determinou para mim é a minha função. E qual é? Enquanto não souberes qual é a tua função e cumpri-la, não tem jeito. As coisas não vão dar certo. Vão parecer que dão certo temporariamente, é uma coisa, é outra, é outra, é outra, é outra, é outra, e você não vai estar feliz, porque aquele que não está, que não sabe qual é a função e não a cumpre, porque não adianta saber também se não a cumpre. Por isso ele diz, enquanto não souberes qual é a tua função, e se não a cumprires em sabendo, também não vai. Tá? Qual é a minha função? Se eu sou filho de Deus, e Deus se estendeu em mim, e se deu a mim, a minha função é funcionar como Deus determinou. Pensar como Deus pensa. Ser tal pai, tal filho. E o que eu estou fazendo?
tê-lo é ser como ele, e ele se deu a ti. Tu que tens a Deus, tens que ser como Deus, pois a sua função veio a ser a tua com a sua dádiva. Convida esse conhecimento a voltar à tua mente e não permitas que nada que o obscureça a penetre. A parte aqui, não permitas que nada obscureça, né? Que obscureça, penetre. Essa aqui é a parte do orar e vigiar. Diz que Deus deu a sua dádiva a mim e que eu tenho que ser como Ele. Deus deu-se a ti, essa é a tua dádiva e tu tem que ser como Ele. E não permita que nada que obscureça isso penetre na tua mente. O que é que pode penetrar na minha mente? Qual é a minha função, então? Já sabe qual é a função? Uhum. E qual é? Estender o amor, estender a alegria, a bênção, ser como Deus me criou. Perfeito. E o que pode obscurecer isso? O medo, a raiva, a dúvida. Os sentidos. Os sentidos. Os sentidos. Os né? sentimentos E as emoções, né? Os 5 sentidos, as emoções. Tem mais alguma coisa? Acho que é isso. O apelo dos 5 sentidos. os apegos também, né? Principalmente. As emoções. Tudo o que a gente chama de ego, né? Qualquer pensamento que você mantém na tua mente que não é amoroso, vai obscurecer esse conhecimento de quem tu és. Porque se a gente mantiver qualquer pensamento que não é amoroso, seja com qualquer coisa que seja com uma pedra, com um tijolo, seja lá o que for, Com gato. enfim, isso vai penetrar na tua mente e obscurecer esse conhecimento de quem tu és e qual é a tua função. Então é o vigiar e orar. Vigia a tua mente e se surgir qualquer pensamento, você reverte, orando. Por quê? Porque enquanto alguém está no ego, ele está num nível mais baixo. Se você tentar resolver a questão ali naquele nível ali é só confusão, conflito. Não vai resolver nada nunca. Nunca vai resolver. Então a oração, ela eleva a nossa mente para um nível que está acima do conflito e da confusão. Por isso, vigiai, se a mente descer, qualquer pensamento, qualquer coisa que tiver nesse ambiente mais abaixo, começa a rezar. Vigiai e orai. Orou, o pensamento sobe. E aí você fica em paz, porque você volta para a tua função. Por isso, lembra desse conhecimento, peça-o de volta e não o esqueça. E não permita que nada obscureça outra vez. Porque se obscurecer nesse sentido que estamos falando, está num nível mais abaixo, ali você esquece quem tu é. Ali não tem solução, não tem acordo, é só confusão. É o nível dos julgamentos. E o julgamento... Tem uma chamada. E o julgamento, outro dia teve um exercício bem interessante sobre o julgamento. O julgamento foi feito para
atacar. Você separa aquilo que você quer julgar, né? E vê o que contraria aquilo que você quer, e daí você julga aquilo do jeito que você quiser. E se nós olharmos, todos os julgamentos do mundo funcionam assim. A gente separa aquilo que não interessa e aquilo a gente julga que não é do jeito que a gente quer e pronto. E não tem outro jeito. E isso está num nível lá embaixo. Se a gente for entrar nesse nível, a gente lá não tem solução. Não tem solução. Então, quando se diz para seguir a lei de Deus, e quando já tinha 42 confissões negativas, e Moisés escolheu 10 delas e transformou nos 10 mandamentos, e perguntaram para Jesus a respeito, ele segue apenas um. Apenas um. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Enquanto não souberes qual a tua função e não a cumprires, mesmo em sabendo não a cumprires, nada vai estar resolvido. Nada vai funcionar direito. Assim, a tua função é a que Deus lhe deu. A dádiva de Deus é ter se dado a ti. Assim, o que pode obscurecer a minha função que Deus me deu? O que pode obscurecer a minha função é o meu ego e tudo que está relativo ao ego. Então, quando minha mente julga, eu obscureço a minha função e esqueço de quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui. Então, todo julgamento nesse nível obscurece a minha função. Eu esqueço que sou filho de Deus e que minha função é ser como Deus é. Por isso, quando se diz pensar como Deus pensa, é isso que temos que fazer. Quando estamos no nível do ego, não tem conversa. Então, o que temos que fazer? Vigiar para que a gente não volte para o ego. E quando nos dermos conta que nós temos que estar vigilantes, qualquer coisa que possa nos levar para esse nível mais abaixo, que é onde o ego funciona, orar. Orar tira a gente daquele nível e volta para a paz e para a alegria. Uma moça veio me dizer que ela nem conseguia dormir de tanto ódio que ela estava do seu sócio. Que ela tinha uma sociedade com o seu irmão, numa empresa, e ela achava que o irmão estava enganando ela. E ela não conseguia dormir, só pensava nisso, estava se roendo, se corroendo. E aí ela foi fazer uma consulta com uma pessoa, e a pessoa disse que ela tinha que fazer um trabalho, e deu para ela uma receita. Quando esse pensamento viesse à cabeça, ela tinha que orar para São Jaborandi. Invoca o Santo Jaborandi, que o Santo Jaborandi resolve isso para ti. Aí ela veio me perguntar: Jorge, isso tem cabimento? Eu disse: olha, Jaborandi, que eu sei o nome de uma árvore, eu acho, né? De uma planta, Jaborandi. Boa para cabelo. É? Aí então, ela disse: eu acho que a pessoa, acho que essa me enganou também, né? Porque não existe Santo Jaborandi, né? Eu digo: olha, eu acho que dentro do que eu conheço de santo, eu não conheço nenhum com esse nome, né?
Mas você já experimentou isto? Bom, eu experimentei. Então quando me vinha aquela raiva, aquela coisa, São Jaborandi, Santo Jaborandi, São Jaborandi, São Jaborandi, São Jaborandi, São Jaborandi, São Jaborandi, invocava ele, ia me acalmando e passava. Dali um pouco, vinha de novo. Aí eu invocava o Santo Jaborandi e passava. Eu digo, então tem Santo Jaborandi. Deve ser um santo novo, que talvez nem o Papa saiba, mas que tem. Por quê? Porque a oração tira você daquele nível. Então continua fazendo, tá certo. Então ela não me enganou? Não te enganou. Ela te deu uma solução para você fazer uma oração. Para sair daquele estado que você estava. Porque aqui você não tinha paz, não tinha sossego. Então vigiar e orar é isto. Você tira a tua mente daquele nível onde está o conflito e leva para cima. No nível do conflito, mas não tem solução. Não há o que fazer. Então tu tem que tirar a tua mente dali. Por isso, vigiar. E por isso, orar. Não permita que nada que possa obscurecer o conhecimento de quem tu é e da tua função penetre a tua mente. Então qualquer coisa do ego, primeiro eu é do ego. Espera aí um pouquinho que agora sou eu, isso é do ego, agora sou eu. Sempre é o eu separado. O eu, nesse sentido, é o ego. Quando ele separa, quando ele se coloca, quando ele tem um posicionamento. Então você tem que estar com a mente disposta, disponível para o hóspede que Deus mandou. O hóspede é o Espírito Santo. E aí ele vai dizer, mesmo que a tua disponibilidade ainda seja muito pequena, não se preocupe com isso. Contanto que a tenhas, o hóspede vai pegar esse pequeno espaço que você está dando a ele e vai iluminar tanto esse pequeno espaço que você vai querer aumentar a luz. Porque você vai ver que isso é que realmente é o que é importante para você, estar na luz. Ô Jorge, pedir um milagre nesse momento também é o caso? Teria função para também mesmo da oração? Tem, porque o milagre, a oração é o veículo do milagre, né? Uhum. Então, o milagre, diante de uma situação que te leva a conflito, pedir misericórdia. O que é misericórdia? É não ter nenhum sentimento que não seja amor com relação ao que você está percebendo, com qualquer um dos 5 sentidos. Porque a percepção, ela funciona somente com o outro. Porque para perceber precisa ter algo para ser percebido. Então os 5 sentidos, eles estão aqui para perceber. Então qualquer coisa que você perceba com qualquer um dos 5 sentidos que possa obscurecer o conhecimento da tua função, você tem que pedir misericórdia, pode pedir, né? Pode pedir um milagre, pode fazer oração. Para sair do ego, a oração funciona e muito. Sempre que eu estava com medo, quando era criança, eu aprendi a rezar. Então, dá-lhe Pai Nosso e Ave Maria, até sair da situação de medo. Funciona que é uma beleza. Por quê? Porque você imagina assim, imagina um nível vertical, tá?
Embaixo está o medo, em cima o amor. Embaixo está o ego, em cima o espírito. Tá? Se você baixar para o nível do ego, você está no medo, no conflito e no desespero. Nesse nível, nada vai se resolver nunca. Assim você tem que tirar a tua mente daquele nível para sair de lá. Que o conflito ele vai ficar lá, mas você não está mais lá no nível do conflito. Você só pode solucionar as coisas quando estiver inspirado, no nível do espírito. Então eu vou fazer oração, vou pedir um milagre para curar a minha mente. Curar a mente é sair da insanidade. A insanidade é o andar de baixo, esse nível mais baixo. Então a gente quer sair dali para ascensionar e rezando a gente sai. O milagre é para tirar a gente desse estado. E pedir misericórdia também, porque mesmo você estando ali, se você pede misericórdia, é pedir para não deixar nada obscurecer o teu coração. Então, nada que possa obscurecer a minha mente, eu vou permitir que a penetre. Então, isso é um pedido de misericórdia. Isso é pedir misericórdia. Não, misericórdia. Por quê? Porque lembram que em Deus só encontrarás misericórdia. E você tem que ser assim também, só misericórdia. Não permita que nada que possa obstruir a tua função que Deus te deu e que é a mesma que Ele tem. Você tem a mesma função de Deus. Né? Penetra a tua mente para obscurecer este conhecimento. Sempre temos que estar presentes naquilo que estamos fazendo para nos darmos conta do que estamos decidindo a cada instante e a cada momento. Lembrar da nossa função e cumpri-la. Assim, qual é a minha função? É a mesma função de Deus. Pensar como Deus pensa é uma coisa que temos que lembrar sempre. E lembrar que o outro e tudo é parte de mim mesmo. Então, pensar como Deus pensa. Seguir uma única lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que é a lei universal. E o universo nós já sabemos do que se trata. O universo é a versão única. Eu e meu Pai somos um contigo. E não tem outra coisa a se seguir. Assim, sempre que tiver um conflito, eu e meu Pai somos um contigo. Se nos devotarmos a lembrar disto e pensarmos assim, nós não vamos permitir que nada possa obscurecer a nossa função. E o Espírito Santo, que é o hóspede que Deus nos enviou para iluminar a nossa mente, vai se acomodar mesmo na pequeno cantinho que a gente deixar para ele, né, e vai iluminá-lo, tanto que nós vamos querer iluminar a mente toda. Porque a disponibilidade do Espírito Santo é total, mesmo que a minha ainda não seja. Mas temos que deixar esse espaço na mente para o Espírito Santo, para que ele possa nos iluminar totalmente. E nossa função é iluminar, porque nossa função é luz. Assim, no Egito, Deus sempre foi, como é na maioria das instituições, considerado luz. Deus é luz. Eu lembro que tem uma palavra que é de 3 letras, Dif, no antigo idioma que eu não me lembro nunca qual é, que significa luz.
e digo que daí pode ter vindo divino, divindade e Deus, e que daí as instituições têm quase todas em comum, as instituições religiosas, seja qual for, que Deus é luz. Então os egípcios, os maias, os incas e os astecas e os cristãos católicos que se seguiram a isso, têm o sol em seus altares, para lembrar, olhando para a imagem do sol, lembrar da luz de Deus e de que Deus é luz. Não que o sol seja Deus, mas olhando para o sol, para a imagem do sol, que nós a reconstituímos e a colocamos em nossos altares, eu me lembre da luz, e lembrando da luz, lembro de Deus, que Deus é luz. Então, se Deus é luz, eu também tenho que ser. E o Filho de Deus é representado por uma estrela. Isto quer dizer que todos somos iguais, porque todos somos parte de Deus, e o Sol é uma estrela. Mas a representação do Sol é imensuravelmente mais do que a estrela. A estrela é o Filho. E se o Sol é a luz de Deus, a minha função como estrela que sou é também iluminar. Assim, tem uma relação interessante também entre o Sol e a Lua. Que o Sol seria o Pai e a Lua seria como o Filho, que reflete a luz do Sol. Tanto é, né, que a gente esquece às vezes dessa simbologia, a gente esquece às vezes que a Lua apenas reflete a luz do Sol, porque estando ela refletindo, ela o faz com tanta maestria que nós esquecemos que ela apenas reflete a luz do Sol e passamos a acreditar que a luz é dela. Com tanta perfeição, ela cumpre a sua função. E a lua ilumina naqueles momentos em que tem escuridão, e quando é de dia, que o sol está iluminando, a lua está lá. Mas ela passa desapercebida. Na presença do Pai, o Pai é maior. Quando precisa, eu tenho que refletir com tanta intensidade a luz do meu Pai, a ponto de parecer a própria luz que estou refletindo. Essa é a função. Então é a lua em relação ao sol, é a estrela em relação ao sol. Qual é a minha função? E tenho que cumpri-la. Então, se a lua sabe que a função dela é refletir a luz do sol no período noturno, ela sabe qual é a função. Mas se ela não a cumprir, vai manter a escuridão. Então ela tem que cumprir a sua função. E a cumpre. E a cumpre tão bem que quando está aquela lua, naquela fase que a sombra está maior, que a lua, que ela quase fica só um filetezinho, ela mostra como é quando o Filho de Deus não cumpre a sua função. Fica tudo mais escuro. Tanto que o Joãozinho chega a dizer que a lua é muito mais importante que o sol. E por quê? Porque a lua ilumina de noite quando tudo está escuro. E o sol de dia quando tudo está claro. Logo, a lua é mais importante.
Por isso a lua também é associada à ilusão, à ideia de ilusão. Porque nós nos iludimos pensando que a luz é da lua. E não é. Por isso que a lua também era símbolo dos namorados, estão todos se iludindo. Porque a lua, né, os namorados iam namorar na lua, né? Tava lá numa capada, e o Fernando contou essa historinha, tava assim, o sol estava se pondo e a lua estava nascendo, né? No pôr do sol, que a gente estava lá no Curiaú, né? E aí o Fernando contou, né, que o casal de namorados estava sentado lá, né? A luz da lua vindo e os dois olhando para a lua, muito apaixonados. Aí veio uma nuvem e cobriu a lua. E a moça disse: "Oh, amor, a nuvem cobriu a lua." Aí o rapaz diz: "Amor, é que a lua ficou constrangida diante de sua beleza e se escondeu atrás da nuvem." Aí casaram. 2 anos depois, estavam os dois no mesmo lugar, mais ou menos no mesmo horário, mais ou menos a mesma cena. Estavam olhando para a lua, aí a lua veio, a nuvem veio e cobriu a lua, né? Aí ela disse: "Amor, a nuvem cobriu a lua." "Deve ser boba, não vê que vai chover?" Então, é assim. Então não deixa que nada obscureça, nem uma nuvem obscureça a tua função. O hóspede enviado por Deus a ti, ensinar-te-á como fazer isso, se apenas reconheceres a pequena centelha e estiveres disposto a deixá-la crescer. A tua disponibilidade não precisa ser perfeita, porque a sua é. Se apenas ofereceres a ele um lugar pequeno, ele o iluminará tanto que tu permitirás que ele seja aumentado com contentamento. E através deste aumento começarás a te lembrar da criação. Duas. Prefere ser um refém do ego ou um anfitrião de Deus? Só aceitarás a quem convidares. Estás livre para determinar quem será o teu hóspede e por quanto tempo ele permanecerá contigo. No entanto, isso não é liberdade real, pois ainda depende do modo como o vês. O Espírito Santo está lá, embora ele não possa ajudar-te sem o teu convite. E o ego não é nada, seja ele convidado por ti ou não. A liberdade real depende das boas-vindas à realidade, e dentre os teus hóspedes, só o Espírito Santo é real. Conhece então quem habita contigo meramente reconhecendo o que já está presente, e não te satisfaças com consoladores imaginários, pois o Consolador de Deus está em ti. Que tudo que for externo, né, a essência divina interna nossa é ilusão, né, imaginário, né, imaginação. O Consolador de Deus está dentro da gente mesmo. Também eu acho que ele diz aqui que eu sou livre para escolher o hóspede, né, que eu quiser. Deus, eu digo, o Espírito Santo ou o ego. Mas, no entanto, a única liberdade é a liberdade real. Então, só a escolha pelo Espírito Santo é a liberdade real. Nós temos liberdade para escolher. Então, onde é esse eu que tem liberdade? Onde ele está? Diz que se eu escolher o ego, eu me torno refém. Se eu escolher o espírito, eu me torno livre. Porque o espírito é a única realidade que existe.
e o ego aprisiona. Então, se eu escolher ficar com raiva de alguma coisa ou alguma situação, eu vou ficar refém dessa raiva. A raiva é do ego, o ódio é do ego, o inconformismo é do ego, a revolta é do ego, a angústia, a ansiedade, o medo, tudo é o ego e isso nos torna reféns. Porque esses sentimentos são muito difíceis da gente se livrar deles. Nós temos também uma sabedoria que fala das virtudes e dos chamados pecados capitais. Nós lembramos que pecado é tudo aquilo que por pensamentos, palavras, ações ou omissões eu escolho e que tem como resultado sofrimento para mim mesmo. Assim, os pecados capitais são aqueles considerados os que mais nos aprisionam, os que mais nós vamos ter dificuldades para nos libertarmos, de sermos deles os reféns. Por isso que as instituições dizem que devemos sempre estar vigilantes, porque esses chamados, assim, pecados capitais, eles vão nos aprisionar. E qualquer um deles se torna tão forte que nós vamos ter muita dificuldade para sair deles. Eles podem obscurecer totalmente o conhecimento de que somos filhos de Deus e de qual é a nossa função. Prefere ser um refém do ego ou um anfitrião de Deus? Só aceitarás a quem convidares. Estás livre para determinar quem será o teu hóspede e por quanto tempo ele permanecerá contigo. O hóspede vai estar na nossa mente. A nossa mente vai abrigar o hóspede, ou o espírito ou o ego. Eu sou livre para convidar quem eu quiser e determinar quanto tempo eu vou hospedá-lo. Vejam que eu estou além da própria mente. E a mente está muito além do que é o corpo físico. Porque a mente não é física. A mente não tem corpo. É o incorpóreo. Mas é controlado pela mente. E se é controlado pela mente, se nós escolhermos o ego como hóspede, o ego vai se instalar e ao invés da mente controlar o corpo, ele vai se aliar ao corpo e vai tentar tomar o poder e controlar a própria mente, aprisionando a mente ao corpo. De tal forma que nós vamos acreditar que somos um corpo. De tal forma que o conflito vai ficar tão grande que nós vamos pensar que a morte é a salvação para sairmos. Porque se sairmos do corpo, estamos salvos. Então nós vamos achar que a salvação vem com a morte. E vamos passar a acreditar na morte. E vamos deixar de acreditar na vida,
porque estamos totalmente reféns do ego. E a solução para o ego é a morte, e não a vida. Até isto vai ser invertido, e aí nós vamos nos tornar reféns de uma coisa ou de outra, que é tudo a mesma coisa. Porque nós vamos passar a acreditar que somos o corpo, e o corpo está com tanto conflito que a morte pode solucionar o conflito, sem resolvê-lo, como se a morte fosse uma solução possível. Como nós não morremos, a morte não soluciona nada. Assim, o conflito vai persistir, porque o nosso hóspede vai estar lá na mente. Até o momento em que decidirmos que a visita tem que ir embora. Olha, a tua diária vence hoje. Faça o favor de fazer as malas e procurar outra hospedagem. Ah, mas eu queria ficar mais uns dias. Infelizmente, já temos uma nova reserva. Vai chegar ao meio-dia. E é o Espírito Santo. Então, já está com outra reserva. E a sua reserva venceu. E tchau. Aí você abre uma hospedagem para o Espírito Santo. É assim que nós temos que pensar a respeito de nós mesmos. Se eu estou no medo, se eu estou no conflito, se eu estou acreditando na morte, se eu estou com raiva, se eu estou... Nós já sabemos bastante a respeito do ego, não precisa enumerar tudo novamente. Se eu estou no ego, eu estou obscurecendo o conhecimento de que eu sou filho de Deus e a minha função. Mas eu posso decidir novamente. E o que decorre da minha decisão é e vai estar sempre de acordo com a decisão que eu tomei. Se eu decidir pelo Espírito, o que vai decorrer dessa minha decisão é o amor, é a alegria, é a felicidade, é a sanidade. Se eu decidir pelo ego, ser anfitrião do ego, já sabemos que ele vai me tornar refém, eu vou passar a acreditar que eu sou um corpo, que estou preso a um corpo, e vou ter muita dificuldade para sair dessa crença, porque ele vai me fazer acreditar tanto que eu sou um corpo, que eu vou me referir a mim mesmo como sendo o corpo que eu deveria comandar. É como uma pessoa que compra um carro e passa a pensar que ele é o carro. E o carro vai fazer, tem vontade própria. Vai para o lado que quiser e você tem que ir junto com ele. E o corpo parece que começa a ter vontade própria. Aí nós passamos a fazer todas as vontades do corpo. E o ego vai oferecer uma diversidade infinita, com infinitas possibilidades para você satisfazer o corpo. E os 5 sentidos, que são inerentes à percepção física. E a gente dificilmente vai conseguir sair disso. Então, sim, o único jeito de sair é fazendo outra escolha, é decidindo acolher o Espírito Santo e estar vigilante. No entanto, isso não é liberdade real. Estás livre para determinar quem será o teu hóspede e por quanto tempo ele permanecerá contigo. No entanto, isso não é liberdade real.
pois ainda depende do modo como o vês. O Espírito Santo está lá, embora ele não possa ajudar-te sem o teu convite. E o ego não é nada, seja ele convidado por ti ou não. A liberdade real depende das boas-vindas à realidade, e dentre os teus hóspedes, só o Espírito Santo é real. Conhece então quem habita contigo meramente reconhecendo o que já está presente, e não te satisfaças com consoladores imaginários, pois o Consolador de Deus está em ti. Como são os consoladores imaginários? Ai, hoje eu não estou bem. Sai dessa, vamos lá no shopping, vamos dar uma volta, vamos se alegrar, vamos fazer umas comprinhas. Aí você vai se consolar com isso. Eu acho que vou lá no barzinho, tomar um chopinho, que hoje eu não estou muito legal. Aí você vai lá e aquilo parece um consolo, são os consoladores imaginários. Vai sempre achar alguma coisa para te distrair. Assim tem a atração e tem a distração. Os consoladores imaginários são aqueles que você imagina que vão te distrair, para você não perceber a verdade, para você não se dar conta da realidade. 3. Da escuridão à luz. Primeiro parágrafo. Quando estás exausto, lembra-te de que feriste a ti mesmo. O teu Consolador poderá dar-te o descanso, mas tu mesmo não podes. Não sabes como, pois se soubesses, não poderias nunca ter exaurido a ti mesmo. A não ser que firas a ti mesmo, jamais poderias sofrer de forma alguma, pois não é essa a vontade de Deus para o seu filho. A dor não é de Deus, pois ele não conhece nenhum ataque e a sua paz te envolve silenciosamente. Deus é muito quieto, pois nele não há nenhum conflito. O conflito é a raiz de todo o mal, pois sendo cego, não vê a quem ataca. No entanto, sempre ataca o Filho de Deus, e tu és o Filho de Deus. Em Deus não há nenhum conflito, mas como nós temos o conflito em nós mesmos ferimos a nós mesmos e atacamos sempre o Filho de Deus que somos nós. Deus é muito quieto, porque em Deus não há conflito. O conflito está no ego. Então, se escolhermos ser um anfitrião do Espírito, haverá quietude em nossa mente. Se escolhermos por abrigar, hospedar o ego, haverá conflito em nossa mente. No conflito, o conflito nos cega e nós atacamos para todos os lados, né? Cegamente. Né? E atacamos e ferimos, sem saber quem estamos ferindo. Assim, ferimos a nós mesmos. Porque sempre que atacarmos alguém, esquecemos que somos o Filho de Deus e que Deus tem um Filho unigênito, e se é unigênito, esse Filho tem o mesmo gene,
está dividido em partes. Então, cada um de nós é parte do Filho de Deus, logo somos do mesmo gene, somos unigênitos. Se eu ferir a você, eu vou estar ferindo o Filho de Deus, que sou eu próprio. Quando eu estou no conflito, é isso que eu vou fazer. É isso que vai acontecer. Eu vou ferir qualquer um para qualquer lado, independente do que esteja acontecendo. Se abrigarmos o conflito, estaremos em conflito. Se abrigarmos o espírito, que é a quietude e a paz de Deus, estaremos na quietude e na paz de Deus. O conflito vai estar aí. Mas você não precisa entrar nele. Ele está, mas está de fora. Ele não está dentro da tua casa. Você não está o hospedando. Então você não está envolvido com ele. Se hospedarmos o Espírito, estaremos na quietude e na paz de Deus. E o conflito está lá fora. E eu não me envolvo com ele, porque ele não me envolve. Ô Jorge, a tentação então é ficar, quer dizer, uma forma de tentação seria ficar tentando, cair no conflito. Entrar no conflito é uma tentação, assim, porque se você ficar fora de um conflito é difícil, né? Então cair em tentação seria entrar no conflito, ver o conflito e aí se segura, não vou entrar. Mas só que em outro nível, né? Não de discussão, mas de tomar partido nesse ponto que eu, né? Não digo efetivamente entrar em discussão, mas só tomar o partido já caiu. Já desceu o nível da mente, já era ego. E hora para sair dele. Depois é difícil. Né? Então, o ego funciona como o ditado gaúcho, né? Eu dou um boi para não entrar numa briga. Depois dou uma boiada inteira para não sair mais. Assim a gente dá um boizinho para não entrar na briga, mas a hora que a gente entra, depois vai a boiada toda. A gente não consegue mais sair. Aí a boiada vai. Tomar partido é cair na tentação. É entrar no conflito. Assim, se você vê duas pessoas discutindo na rua, logo vai ter um monte de gente querendo saber o que está acontecendo. E logo nós vamos estar tomando partido. Quem tem razão? Né? Quem tem razão? Quando ouvimos uma notícia no noticiário, a gente toma partido. Quem tem razão? Quem está certo? E é tudo fake. É tudo coisa fabricada pelo ego para que para nos envolver. E você sabe como é num partido político, numa cidade pequena, quando tem eleição para prefeito, começa o conflito entre os cidadãos. Aí começa a briga. Porque é esse, porque é aquele, porque isso, porque é aquilo. E aquele que conseguir trazer mais pessoas para a sua parte, para o seu partido, ganha a eleição. Então o partido que ficar menor, perde. Então quem fica com a parte maior, ganha. Assim funciona a democracia. Ela funciona em partidos. Então essa democracia, isso não pode dar certo, né? Já dizia o Sócrates. Porque ela parte em partidos o povo. E aí acaba com a alegria, com a felicidade. Aquele que perde, ele não se conforma.
aquele que ganha se enche do ego da vitória. E aí acabou a paz. Ambos estão em conflitos, porque aquele que ganha não pode ser feliz quando o outro perdeu. Ninguém pode ser feliz com a perda do irmão. Então não fica em paz. Está no conflito, está partido. Ainda em Katmandu, no aeroporto, esperando o voo para irmos para o Butão, conhecemos a Pema. E a Pema disse: no Butão tem paz, Jorge. E por que tem paz? É o rei e é o budismo. E o lama e o rei governam juntos, lado a lado. Não tem outra religião, não tem partidos. É a teocracia. É a religião e o rei governando juntos, procurando estabelecer o que é melhor para o povo o tempo inteiro. É a coisa mais próxima que temos de como é a integridade, porque religião e governo se integram num único propósito: a felicidade geral da nação. Facilitar o mais possível para o povo, para que eles possam escolher a felicidade. Então, não colocar obstáculos à felicidade, não criar partidos, procurar integrar e não partir. O conflito é a partição. Porque quando se parte uma coisa, se gera um conflito. O conflito entre as partes. O conflito é sempre entre as partes. Se nós já estamos partidos entre o espírito e o ego, já estamos partidos. E aí, ora escolhemos o ego, ora escolhemos o espírito. Agora eu vou rezar. Agora eu vou querer o que é meu. Agora eu vou rezar. Agora eu vou enganar o outro. Agora eu vou rezar. Agora eu vou tentar pegar o mais possível para mim. Esse é um conflito. Se entramos na tentação de entrar no conflito, a gente escolheu estar fora da quietude e da paz de Deus. O ego é o conflito. Assim temos que trabalhar o mais possível para sairmos do ego. E o mundo chama, é só conflito. Olha, para a gente tomar partido numa briga é muito fácil. Em qualquer lugar. Qualquer lugar. Basta você ver em qualquer lugar quando uma coisinha contraria alguém. Qualquer coisa. Se as pessoas estão num ponto de ônibus e o ônibus atrasa, o conflito se expressa. Já tem pessoas que vão tomar partido. Começa o julgamento. A companhia de ônibus não respeita a gente. E o outro diz: não, pode ser que tenha acontecido alguma coisa no trânsito. Né? Aí o outro diz: pode ser. Mas vai ter aqueles que vão se aliar. Não, a empresa de ônibus é que é ruim, é o prefeito, é o governador, é isso, é aquilo, né? E aí vai se revelando os conflitos e as partições. E se nós olharmos para esse nosso hóspede, que é o ego, ele é só conflito, ele é feito de conflito. O conteúdo dele é conflito. Se nós entrarmos ali, entramos no conflito.
Logo, temos que tomar muito cuidado para não entrar no conflito. Você está numa empresa e vai ter uma eleição para o presidente da Associação dos Funcionários. Está pronto. Começou o conflito. Por quê? Porque vai ter mais de um candidato. Ou tem mais de um candidato, partiu. Tem os que vão participar de achar que é esse, e outros que vão participar que é aquele. Aí é o povo no poder, que é a democracia. Aí como o povo não consegue governar a si mesmo, como é que vai governar os outros? Aí a gente pede pela democracia, mas quando um ganha, a gente é contra. Mas a democracia não é. Quando alguém é eleito, ele tem que governar para todos, e todos têm que aceitá-lo como aquele que foi eleito pela maioria. Se assim fosse, não tinha oposição. Aquele que ganhou, ganhou. Na próxima eleição, nós vamos então... Mas aquele que ganhou, governa. Aí tinha paz. Não importa quem ganhou e como ele está governando. Ele ganhou, ele governa. E a gente não se opõe ao estilo dele. Foi ele que ganhou pela maioria. Assim é o conflito do nosso ego o tempo inteiro. Se nós estamos ali, se tem duas pessoas falando sobre futebol, um é de um time e o outro é do outro, são dois partidos. E eles vão discutir. E se um dos times ganhar, o time que perdeu não vai ficar contente, ele vai se opor. Se ele puder entrar na justiça para anular o jogo, ele entra. Se ele achar uma brecha, ele vai fazer isso. Que ele é oposição ao que ganhou. E aquele que ganhou não vai ser feliz porque o outro perdeu. O outro é parte de você mesmo. Somos todos o Filho perfeito de Deus. Então essa declaração de que é o universo, eu e meu Pai somos um contigo, nós temos que trabalhar muito com isso para estabelecer isso na nossa mente como uma oração contínua. Isso é uma declaração de que você e eu somos um em Deus. Seja lá quem for você, ou você. E assim nós vamos trazer esse hóspede para a nossa mente, que é o Espírito Santo. Que ele nos liberta de todos os conflitos. É o livrai-nos do mal, amém. Mas passa pelo reconhecimento de que somos um com Deus. Ou seja, Pai nosso que estás no céu, é uma declaração de que temos um Pai e é nosso. Então, eu e meu Pai somos um com todos, que somos um em todos, ou não somos. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, e livrai-nos do mal, amém. Pronto. O mal é o conflito. O conflito é a raiz de todos os males, não é isso? Não tem que sair de todos os conflitos. O ego é o conflito. Tudo que traz conflito é do ego, e se tiver um só conflito, não cheguei lá. O Bill, que junto com a Ellen transcreveram esse livro, teve um momento que ele disse para ela: resolvi ou dissolvi o meu último conflito que eu tinha na mente. Ele declarou que conseguiu, depois de muito tempo, de muito trabalho, dissolver o último conflito que ele ainda tinha na mente. E é esse o trabalho que nós temos que fazer, sairmos de todos os conflitos. Isso é o céu. O céu não tem conflito. O Espírito Santo nos traz a quietude de Deus. E o ego, o conflito do mundo. O conflito que não tem solução. Por
porque é uma infinita diversidade, com infinitas possibilidades, todas elas conflitantes entre si. Não importa qual você queira escolher. Tem conflito. Jeito para estarmos em paz é, mesmo estando no mundo, não pertencer ao mundo. Isso é, não deixar o mundo nos dominar. Passarmos por aqui sem deixar nenhum conflito. É como o turista que vai para um país estrangeiro. Ele não pode deixar nenhum conflito lá. E é um exercício. É um exercício. E nós somos turistas aqui. Não sou daqui, nem vim para ficar. Então não posso me envolver nos conflitos locais. Quando a gente se envolve, fica preso a eles. Lembro da história que tinha os casais que todos os anos iam para uma pousada à beira da praia e se divertiam, e brincavam, e brincar na praia, e jogavam, e era só diversão. Tinha uma casa do lado da pousada, vende e um dos casais comprou. Agora temos nossa própria casa. No ano seguinte vieram todos eles. Aqueles que ficaram na pousada se divertiam, iam à praia. E cadê os nossos amigos? Ah, eles não vieram porque eles estão resolvendo um problema lá que tem uma telha quebrada. Eles não vieram porque foram na prefeitura reclamar do sistema de esgoto, do sistema de água, porque a luz está não sei o quê. Passaram o verão inteiro envolvidos no conflito. Por quê? Porque deixaram de ser turistas, passaram a fazer parte do conflito local. Por isso que você pode ter, mas não pode pertencer ao que você tem. E é muito fácil. Você pode ter, busca o reino e tudo mais te será dado por acréscimo, porque o reino te liberta. Aí você pode ter, mas não pode pertencer. Uma pessoa disse que foi à Índia, e lá eles foram num ashram de um mestre indiano. E lá nesse ashram, que era assim, que pregava a humildade, pregava assim a caridade, ajudar os outros, conviver, viver humildemente, né? Estavam lá já uma semana, iam ficar lá um mês no ashram, e perceberam que tinham Mercedes-Benz do último tipo que chegou na garagem. Quando perceberam, correu a notícia de que uma pessoa muito rica devia estar no ashram. Nossa, uma pessoa muito rica aqui no ashram. Poxa, que legal. Então uma pessoa que tem muito dinheiro também vem aqui. Está se trabalhando. Né? E aí, mas de quem é aquele carro? É do mestre. Fizeram as malas e foram embora. Como? O mestre que fala que a gente tem que ser humilde, que a gente não deve se deixar levar pelas coisas do mundo, no Mercedes, e nós aqui acreditando nisso. Levantaram acampamento e voltaram para o Brasil. E um dia num curso vieram me contar isso. Eu disse, pois é. Aquele que não tem a mão ferida pode segurar veneno. O mestre pode ter um Mercedes último tipo, vocês não. Porque vocês vão deixar, vocês vão pertencer àquilo que vocês têm. O Mercedes pertence ao mestre, o mestre não pertence ao Mercedes. Ele pode ter 10, vocês não podem ter nada. Porque qualquer coisa que vocês têm vai dominar vocês e vocês vão pertencer à coisa. Nossa, então nós nos equipamos. Vai de volta lá para o ashram.
e reconsidera isso. Porque é muito fácil a gente cair na armadilha do ego. Mas se busca primeiro o reino e tudo mais te será dado por acréscimo, o mestre pode ter o que tem de melhor. Ele não se deixa dominar pelas coisas do mundo, ele pode ter. Quem se deixa dominar pelas coisas do mundo não pode. Não pode. Então está tudo certo. Então está tudo certo. Então tem gente que ainda não pode ter as coisas. Porque ia se deixar dominar por elas. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir